Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos com mais um vídeo no canal Tempo Zil. No último dia 15 de dezembro de 2024, na Igreja Pentecostal Deus é Amor de Neves, tivemos a nossa confraternização anual, aonde esteve ali o nosso irmão pastor Iago Almeida, pregando a palavra do Senhor. E olha, o culto foi uma bênção, culto de confraternização. E neste momento vamos acompanhar o momento da palavra de Deus, o momento da mensagem, o momento onde Deus falou com cada um de nós. Vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva no canal Tempo Zil, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Glória a Deus. Isso, pode exaltar a Jesus. Quem recebe a paz de Jesus pode bater palmas da glória ao Rei da Glória. Maravilha, maravilha, grande é o nosso Deus. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, um texto que Deus tem falado comigo durante a semana, tá bom? Texto que Deus tem falado comigo. Gênesis capítulo de número 21, pegue na sua mão aí a palavra de Deus. Estamos em uma consagração de agradecimento e eu tenho certeza que todos aqui têm motivo para estar agradecendo a Deus. Se você não tem motivo para agradecer a Deus, Deus, Ele te dará motivos aqui nesta manhã para louvar o nome dEle. Se você não receber esses motivos, mesmo que não tenha, louve a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus mesmo sem motivo, porque a sua vitória e a minha vitória vai chegar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Gênesis, pegue na sua mão, capítulo de número 21, vamos ler o versículo de número 14, um texto conhecido da palavra de Deus, mas eu creio que o Senhor Deus falará conosco através da sua rica, bendita e também poderosa palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 14. Amém? Quantos irmãos vão achando? Cadê a irmã que quer contar uma bênção? Vem cá, por favor, vamos ouvir a irmã que vai estar contando uma bênção. Eu sempre falo aqui diante da igreja que o nosso Deus é Deus de bênçãos e de milagres. Quem crê, diga glória a Deus. E é muito bom nós estarmos buscando a presença de Deus. Quanto mais nós buscarmos, mais de Deus nós receberemos. Quanta vitória, meu irmão. Primeira igreja com a paz do Senhor. Então, pastor, tu se lembra da última vez que eu estive aqui pedindo ajuda em oração, falando da loja? Que eu tinha que descobrir de onde estava aquele vazamento? Gente, a loja fiz uma lojinha, já estava prestes já de entregar a chave para o inquilino, pareceu uma diversidade. Essa diversidade foi de uma água que aparecia no chão, depois da loja prontinha, antes de dar a chave. E eu ficava, Senhor, mostra onde está vindo essa água, de onde está vindo essa água, e ninguém sabia. O pedreiro não sabia, ninguém sabia. Eu falei, sabe uma coisa? Já estava batendo desespero. Depois da loja pronta, ter que quebrar tudo. Não tendo mais o mesmo piso, porque a gente não encontra mais, difícil. Tem que gastar de novo com o pedreiro, pagar mão de obra. E sem Deus. E já chorando já, irmão. Já chorando. Eu falei, sabe, eu vou para a igreja. Cheguei aqui pedir ajuda ao pastor. O irmão também, que não está aqui, me ajudou muito com a irmã, né? E a gente começou a orar. Enquanto eu estava aqui em oração, pedindo a Deus para mostrar onde estava aquele vazamento, porque eu já estava a ponto de sair daqui, chegar lá e falar para o pedreiro, ó, quebra tudo. Vamos quebrar tudo e vamos descobrir de onde está vindo. E graças a Deus, enquanto nós estávamos aqui orando, Deus estava lá trabalhando. Deus já tinha dado, o Espírito Santo já tinha mostrado o pedreiro, já despertou ele, né? Vai lá e abre o registro da casa em cima, que a minha casa é em cima e a loja é embaixo. E ele foi, abriu
deixou aberto e caiu muita água. E lá embaixo já tinha um. E foi aí que ele viu a água pingando. Já estava com fogo, ninguém sabia de onde vinha aquele vazamento. Mas graças a Deus, quando eu cheguei lá, ele falou: Jaqueline, eu descobri de onde veio o vazamento, não vai precisar quebrar nada. Glória a Deus, não precisou quebrar nada. Deus repreendeu o espírito devorador que estava tentando se levantar na minha vida. E naquele mesmo dia eu fiz outro, né? Naquele mesmo dia eu fiz do alimento, passou o voto, né, dos alimentos, eu peguei 2. Eu falei: eu vou trazer os alimentos. Eu trouxe o que Deus me tocou no meu coração, trouxe uma quantidade, trouxe a oferta. Eu falei: pela fé, graças a Deus. Eu achei que eu só ia conseguir entregar a chave mês que vem, porque a esperança já estava já pouquinha já. Por causa, pensando no prejuízo que eu ia ter. Graças a Deus, ela inaugurou a loja ontem, foi muito bom a inauguração, eles venderam muito bem, foi ótimo, eu aluguei pro meu primo. Então, graças a Deus, Deus prosperou ontem e creio que vai continuar prosperando. Glória a Deus, eu estou muito feliz. A irmã está chorando de alegria, eu creio na bênção de Deus. Essa irmã sempre conta vitória aqui. Porque Deus tem abençoado e vai permanecer abençoando. Se você está esperando algo de Deus, tenha certeza, ainda esse mês, antes do ano virar, Deus vai te surpreender. Quem crê nisso? Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 14. Deus é bom, quem encontrou, diga amém. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Levante a sua Bíblia para o céu, a sua mão. Jesus está nesse lugar. Diga comigo: meu Deus, fala através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Se assente, por favor, glorificando a Deus, se você pode, aplaudindo a Ele. Isso, aplaude e glorifica o nome de Jesus. Deus, de forma muito rápida e objetiva aqui nesta oportunidade, nós não iremos demorar, seremos um tanto quanto breve e objetivo. Não está funcionando, não. Só está funcionando aqui dentro. Pela fé. O presbítero ligou o ar-condicionado pela fé. E disse: não vai gelar. Não vai gelar. Não, faz isso com todos. Em nome de Jesus. Tá bom? Meus irmãos, então vou começar com uma notícia boa. A gente já conseguiu o valor do ar, tá bom? Glória a Jesus. Conseguimos. Eu vou entrar amanhã em contato com São Paulo para mandar pro assessor e falar com eles. Aí a gente, creio aí que eles vão mandar ainda esse mês aí o rapaz, tá bom? Deus abençoe a todos que ajudaram. Meus irmãos, e tem mais coisa pra gente fazer, hein? Em janeiro a gente já vai começar aí, todo mundo ajudando. Eu creio que a gente vai fazer muita coisa e o nome de Deus será glorificado. Gênesis capítulo de número 21, o versículo de número 14 é um texto que chama a minha atenção, porque
está narrando a história de um homem cujo a Bíblia nos apresenta ele como o pai da fé. A Bíblia se refere a este homem como o grande patriarca e pai de uma grande nação. Não apenas ele, mas também a sua esposa, Sara. Ela também ficou conhecida como uma mãe de uma grande nação. Deus escolheu eles dentro de uma pequena tenda, dentro de uma pequena terra, chamou a Abrão, trocando o nome dele posteriormente a Abraão, e assim falando que a descendência dele seria muito grande. Deus faria uma obra gigantesca por intermédio da vida de Abraão e ele seria uma bênção. Nós sabemos que esta promessa, para ser realizada, era necessário Deus abrir a madre de sua esposa, cujo era estéril. Deus falou que iria fazer, não disse o tempo, não marcou no relógio de Abraão e nem de Sara um despertador que despertasse quando fosse o horário da promessa, e assim pensando eles que Deus havia esquecido e tardado os planos dele, naquele momento Sara se apressa, pegando a sua serva, pegando Agar, cujo servia diante dela, e fazendo com que Agar fosse ter com Abraão e assim tivesse um filho, pensando ela que este filho seria o filho herdeiro ou co-herdeiro da bênção que Deus tinha prometido, a descendência que viria de dentro dela. Deus não prometeu a bênção vindo da vida de Abraão e de Agar. Deus prometeu a bênção vindo da vida de Abraão e de Sara. A Bíblia vai nos dizer que desta relação entre Abraão e Agar nasce um fruto por nome Ismael. E este fruto nasce, cresce, e a Bíblia vai dizer que o tempo da bênção de Deus e da promessa a ser cumprida chega até a vida de Abraão, de Sara, e assim Sara dando à luz, Deus abrindo a sua madre, tirando tudo aquilo que fazia com que ela viesse ser infrutífera, deu à luz a um filho por nome Isaac. Isaac, sim, era um projeto arquitetado pelas mãos de Deus, um projeto arquitetado pelos pensamentos de Deus. Antes de Abraão e Sara pensar na terra, Deus já tinha pensado o nome de Isaac lá no céu. Antes de Abraão pensar em alguma coisa aqui na terra, em ter filhos, ou até mesmo nem imaginando que seria pai de uma grande nação, Deus já tinha carimbado a história de que Deus seria conhecido na terra como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A promessa foi entregue por Deus, e sendo assim, todos nós sabemos que o Deus que nós servimos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que ele lança, ela não sai nem volta vazia, antes prospera para aquilo que foi direcionado. Então, se Deus falou, ele é o Deus que cumpre e zela pela sua palavra. Assim, Deus cumprindo o que disse a Abraão e Sara, o filho da promessa estava ali. E Ismael na história, como que fica? Porque na história Deus não estava escrito, carimbado e arquitetado que Deus seria conhecido como o Deus de Abraão e Ismael, ou seria o Deus que viria, da pessoa que viria após Ismael. A Bíblia é bem clara em nos dizer que todo o projeto na humanidade foi arquitetado por Deus antes de todas as coisas. Mas não é por isso que Deus, ele não pode ser o Deus de Ismael. Ismael é um pensamento arquitetado pelo homem.
Ismael é um pensamento arquitetado pela carne ou por pessoas carnais e humanas. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja ou as igrejas que estavam na Galácia, aos Gálatas, ele vai deixar alguns versículos escritos nos explicando esta diferença entre Ismael e Isaac. Ele reconhece que Ismael nasceu e foi arquitetado por um pensamento carnal, sendo assim, Ismael um fruto gerado pela carne e Isaac sendo um fruto gerado pelo Espírito, simbolizando a guerra e a luta entre a carne e o Espírito, cuja é uma luta que nós militamos toda hora, todos os dias e todos os momentos. Como bem disse o apóstolo Paulo, a epístola direcionada aos Gálatas, descrevendo a rivalidade de Ismael e Isaac, nós iremos perceber que não daria certo esses dois frutos ficarem no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo quadrado, porque existia ali esta guerra, e esta guerra só existia porque os dois estavam no mesmo ambiente. Abraão e Sara chegaram à conclusão que para a promessa de Deus acontecer na vida de Isaac, Ismael necessitava ser afastado. E o versículo de número 14 vai estar nos dizendo, no capítulo que nós lemos, exatamente isso. Abraão se levanta de manhã ou pela madrugada, em um horário muito cedo, e coloca Agar e Ismael, nos ombros, pega Agar, dá a ela o pão, o odre, e lhes direciona para fora do ambiente a qual eles estavam, tirando Agar e Ismael de dentro de suas propriedades e falando de forma clara e objetiva que eles necessitavam seguir o seu caminho. Quem olha para este texto vai entender de forma espiritual que Abraão está fazendo a coisa certa. Abraão está dando legalidade ao Espírito, fortalecendo ao Espírito se sobressair sobre a carne e assim fazendo com que o espiritual vencesse o carnal. Mas dentro deste contexto que o apóstolo Paulo apresenta para nós, também tem um outro lado da moeda. Como fica a história de Ismael? Ismael não pediu para nascer desta forma. Ismael não pediu para nascer desta maneira. Ele nasceu, um pensamento arquitetado pelo homem, Sara colocando à frente o que não era para ser colocado. Ismael estava ali como inocente na história, e Deus não tem e não toma o inocente por culpado. Quando Abraão toma a decisão certa de tirar Ismael e Agar para fora, e a Bíblia vai nos dizer que eles começaram a andar de forma errante no deserto de Berseba. Eles andavam caminhando de forma errante, sem destino, porque não tinha para onde ir, não tinha aonde reclinar e repousar a sua cabeça. É aí, dentro deste contexto, desta história, que Deus vai se aproximar de Ismael e Agar, porque Deus está olhando eles andando errantemente neste deserto de Berseba, e a Bíblia vai dizer, versículo 15, que a água do odre, ela é consumida de forma 100%, não tem mais água para beber, nem Agar e Ismael, a água que lhe foi dada acabou e o odre estava vazio. E Agar sabia muito bem que andando no deserto, que estando no deserto, sem água, era a mesma coisa de assinar uma sentença de morte. O calor escaldante do deserto, acima de 40 graus, o
o frio terrível do deserto, abaixo de 0 no horário da noite, é algo terrível para quem não tem Deus. Para quem tem Deus, coisas preciosas e maravilhosas se manifestam no deserto da vida do homem e da mulher que caminham com Deus no deserto. Grande prova disso é o povo que caminhou durante 40 anos. E a Bíblia vai dizer que eles caminhando durante este período todo, nenhum mal aconteceu com eles, porque Deus sustentou a vida deles. Se morreram, não morreram de frio, porque à noite a coluna de fogo estava ali para os guiar. Se morreu, não morreu de calor. De dia, uma nuvem estava cobrindo o povo e assoprando uma brisa suave, para que eles não viessem morrer com o calor escaldante do deserto. A prova, a fornalha, a cova só fica em ambientes precários quando Deus não está lá, quando Deus não está no negócio. A Bíblia vai dizer que Agar vai pegar o menino e vai colocar ele debaixo de uma árvore e vai se afastar do menino. E a Bíblia vai dizer que o pensamento dela era esse: eu vou me afastar dele, porque certamente ele morrerá e ele não viverá. Não tem como viver nesta situação, não tem como viver debaixo do que está acontecendo, da forma que está sendo posto para nós. E eu não quero ver ele morrer, eu não quero ver ele padecer, eu não quero ver ele perder a vida. Ela sai de perto do menino e começa a chorar, Mas Deus é um Deus tão piedoso, tão misericordioso, que o versículo de número 17 vai dizer: e ouviu Deus a voz do menino, que bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse para Agar: Agar, não temas, porque eu acabei de ouvir a voz do rapaz. Perceba que tem algumas lições muito extraordinárias dentro deste texto, que alegra a minha alma e que faz com que eu venha a ser grato a Deus. Primeiro, Ismael poderia, assim como ele está sendo, alguém que está lançado para fora da terra, que ele seria herdeiro juntamente com o seu irmão, ele poderia estar no deserto com a sua mãe, completamente sendo menosprezado de todas as maneiras e de formas possíveis. Deus poderia não estar olhando a um homem e a uma mulher vagando no deserto sozinhos, no meio da caminhada e no meio da história. Mas olha só que coisa linda, a história de Agar e a história de Ismael faz com que eu e você venhamos glorificar e exaltar a este Deus de forma tremenda, porque a fé de Agar já era uma fé que estava completamente abalada. Quando ela deixa o menino embaixo do pé da árvore e vai para longe e fala: a sentença agora é de morte, não tem mais nada o que fazer, não tem mais nada o que ser falado, o que ser prescrito. A assinatura de morte já está carimbada. A Bíblia vai nos mostrar algo gigantesco e precioso, porque o versículo 17 vai nos revelar esta grandeza que não está escrito no texto, mas através da reação de Deus, nós iremos ver que o menino teve uma ação no meio da luta e no meio do desespero. Qual foi a reação de Deus? Ouvir o que ele está dizendo. Qual foi a ação do menino? A Bíblia não nos diz, o texto não nos fala se o menino estava debaixo do pé, orando, clamando, levantou a voz. O texto silencia a voz de Ismael, mas nos fala que Deus escutou ele, que Deus ouviu ele, que Deus ouviu o clamor dos altos céus. Eu não sei o que Ismael falou, eu não sei o que Ismael disse, eu não sei qual foi a palavra que Ismael usou, qual foi a gramática da forma que ele colocou as suas palavras. Eu só sei que deu certo. Eu só sei que quando Agar, a sua mãe, se afastou
comer e sem nada para caminhar durante o deserto por mais um tempo. A água já havia esvaziado. Eu só sei que o menino começa a clamar e orar a Deus. Ninguém está ouvindo o clamor do menino, mas Deus dos altos céus está com os ouvidos atentos e não escutando a murmuração de Agar. Deus não está lá do lado de Agar escutando: Agar, a sua palavra é de morte, a sua palavra é que não tem jeito, a tua palavra é que a situação não vai melhorar. Não, não. Deus, em vez de escutar Agar, Deus foi lá perto do menino e começou a escutar o clamor de Ismael. Meu irmão, entre a murmuração e a adoração, Deus sempre vai escolher a adoração. Entre a palavra de maldição e a palavra de graças e ações de graças ao nome de Deus, Ele sempre vai escolher as palavras de ações de graça, de louvor e de gratidão. É por isso que eu e você não podemos olhar a situação se o seu odre está vazio, se a comida não tem na mesa, se a roupa não cabe mais. Eu e você não podemos olhar para essas coisas e medir a nossa adoração pelo que nós estamos passando ou deixando de passar, porque entre aquilo que falam ou deixam de falar, Deus sempre estará atento à nossa voz e ao nosso clamor. O motivo de nós é que Ele nos escuta no secreto. Ninguém está ouvindo Ismael, mas Deus está ouvindo ele. Ninguém está escutando Ismael, mas lá debaixo da árvore Deus está ouvindo ele. Ninguém ouve o que o menino está falando, tanto que a importância do contexto do que está sendo dito é importante ouvir Agar dizendo: vamos morrer, e ele vai morrer primeiro, do que ouvir o clamor dele, do que ouvir a adoração dele, o louvor deles. Mas Deus está atento àquilo que Ismael está dizendo. Deus está atento a ouvir o que Ismael está falando. Deus está atento a ouvir o clamor de Ismael no meio do deserto. As vozes de Deus. Porque a voz dele é poderosa e tremenda. A voz de Deus brada no ouvido de Agar, não no ouvido de Ismael. Ismael clama debaixo da árvore, mas quando Deus vai responder, Deus vai lá até Agar e fala para Agar: a sentença de morte que você já tinha dado por falta de água acaba agora. Deus bradou, deixa eu dizer, não sou eu, versículo de número 17, bradou o anjo de Deus no ouvido de Agar desde os céus. Fala: o que está acontecendo contigo, Agar? A fé acabou? A fé abaixou? A fé está tão pequena que vocês estão pensando que vocês estão sozinhos nesse deserto? A fé está tão pequena, vocês esqueceram que eu estou ombro a ombro contigo? Vocês não estão aqui no meio. Ei, quem liberou na mente de Abraão e de Sara para vocês saírem de lá não foi eles, fui eu. E eu sempre falo isso: quando Deus tem coisas e tem caminhos que quando nós vamos para baixo no caminho de Deus, quando nós descemos, nós subimos. No caminho de Deus, às vezes, quando nós estamos indo para trás, nós estamos indo para frente. Quem tirou Agar e Ismael deste ambiente não foi Abraão e Sara, foi Deus. A direção é estranha, é para o deserto. Mas se Deus apontou que a direção é para passar pelo deserto, descanse e fica tranquilo. Nem que tenha que nascer oásis lá, mas você vai chegar lá. E vai ter banquete, vai ter graça, vai ter poder de Deus, vai ter glória de Deus sendo manifestada. Agar não sabia o que estava acontecendo, mas Deus bradou, e Deus vai dizer para Agar:
Eu sei que o ano está acabando e tudo que Satanás quer fazer é que eu e você, nós, viemos calar a nossa voz. É debaixo de um pé de árvore que Ismael estava, as sentenças estavam carimbadas, dizendo não, 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 não. Que Ismael ergue a voz e esquece do que está lhe ladeando. E Deus poderia chegar para Ismael e responder ele, mas Deus preferiu ir lá em Agar e falar: o rapaz estava orando e eu ouvi ele orar. O rapaz clamou pelo meu nome e eu respondi. O rapaz estava bendizendo e eu estou aqui dizendo que ele estava orando, mas eu não vi ele orar, mas ele estava orando. Mas eu não vi ele clamar, mas ele estava orando. Eu não ouvi a voz dele, mas Deus estava dizendo: Agar, eu ouvi. Desde os altos céus, lá de cima, eu ouvi o clamor dele. Não vale a pena servir a esse Deus. Se tem uma coisa que vale a pena é servir a esse Deus. Se tem uma coisa que é gratificante é servir a esse Deus. Se tem uma coisa que está planejado, arquitetado, é aquilo que ele planejou para nós. Não existe mais sentença de morte nesse texto. Deus desce e fala para Agar: ergue ele. Aleluia. Ergue-te você também. Pega na mão dele, porque dele, esse que tu falou que vai morrer, falei dele também, uma grande nação. Aleluia. A herança que os pais dele não quis dar, eu darei. A herança que os pais deles não quis entregar, eu colocarei na palma das mãos dele. Ele será grande. Deus é o Deus que pode fazer o pequeno de grande. Pega na mão dele, ergue-te, você levanta-te ele, porque eu farei uma grande nação através dele. O que estava faltando no começo da história para Agar e Ismael? Água. Diga comigo: água. Não, vocês estão dormindo, diga comigo: água. O que estava faltando? Eles estavam com ódio, e o ódio deles estava vazio, porque estava necessitando de água. Mas olha que texto tremendo, versículo de número 19, a Bíblia vai dizer: e abriu-lhes Deus os seus olhos, e viu um poço de água. Eu acho interessante isso, porque Deus é Deus de milagre. Deus poderia muito bem abrir a terra e falar: haja água, e fazer um poço lá na hora, irmão. Deus poderia fazer isso. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Deus poderia na hora abrir o chão e falar: entra, e a água entrar, brota, e a água brotar, aí ser fonte lá no meio do deserto. Deus poderia. Mas o problema naquela hora não estava na falta de água. O problema naquela hora estava que o poço estava lá, mas os olhos de Agar estavam vendados, fechados. O problema não era a água, o problema não era o poço. O problema é que ela não estava enxergando aquilo que estava diante dos seus olhos. Aquilo que Deus já tinha providenciado, aquilo que Deus já tinha entregado, aquilo que Deus já tinha posto lá. Deus, nesta manhã, vai começar a nos mostrar aquilo que nós não estamos enxergando. E Ele não vai enviar, já foi enviado, está do nosso lado. Ele não vai abrir, já está aberto. Ele não vai colocar água, já tem água dentro desse poço. Já tem água dentro desse poço. Ele só vai tirar as vendas dos meus e dos seus olhos, porque o poço já está do nosso lado. E tem água para eu e você beber, e tem pão para eu e você comermos. Nós iremos nos saciar, porque Deus já preparou
esta água que tu beber, essa água que o Senhor e a Senhora beber, vai servir para uma muito longa caminhada. É Deus que preserva, é Deus que prepara, é Deus que coloca as coisas no lugar. Deus vai dizer, aí ó, os olhos dela se abriram. Imagine ela vendo que a necessidade dela, a palavra de morte que saiu da boca dela, foi por causa de falta de água no odre. E Deus já tinha preparado um poço no deserto para ela. Aleluia. Era só buscar. O segredo sempre vai estar na busca. O menino buscou enquanto ela indagava. Deus ouviu a oração e a súplica da busca do rapaz. E quando Deus ouviu esta oração, Deus desceu e abriu os olhos de Agar para que ela visualizasse e deslumbrasse as riquezas de Deus. Os nossos olhos serão abertos aqui nesta manhã. Duas pessoas, os nossos olhos serão abertos aqui nesta manhã. E o desejo de buscar vai voltar. O desejo de beber da água vai voltar. O desejo de se alimentar e comer do pão vai voltar. Deus tem um alimento do céu. As pessoas não buscam e não estão indo atrás mais da essência daquilo que se precisa. É mais fácil dizer eu vou morrer do que visualizar o poço. As pessoas morrem de sede com o poço do lado deles. As pessoas não estão indo mais para a profundidade para morrer afogado, estão se afogando no raso. Estão morrendo de fome com o pão na mesa. Jesus se apresentou para nós como a água da vida. Eu estou sentindo Deus aqui nessa hora. Jesus se apresentou para nós como o pão da vida. Só morre de sede e de fome que não busca a face de Deus. Levanta a sua mão, porque eu estou pregando para uma igreja que ainda busca, que ainda louva, que ainda adora, que ainda tem glória, que ainda tem aleluia, que ainda tem essência. E se o diabo pensou que morreríamos de sede e de fome no deserto, se enganou Satanás e os seus demônios, nós iremos se saciar com a água da vida, a fonte de Deus. De glória ao Rei da glória, Ele é digno de louvor, de graça, de misericórdia e de compaixão, mesmo sendo Deus que supre as nossas necessidades, mesmo sendo um Deus longânimo, misericordioso para com a sua igreja e para com os seus, mesmo que Ele não fizesse nada, Ele ainda merecia ser adorado. Ele ainda merecia ser glorificado. Ele ainda merecia o glória que está engasgado na sua vida. Ele ainda merecia o louvor. Mesmo não merecendo, mesmo alguém olhando para Ismael e falando não merece, é fruto da carne, Isaac é melhor, eu escolho Isaac, deixa Ismael para lá. Deus olhou para ele e falou, eu não vou encher o odre dele, eu vou colocar um poço para ele beber água, porque eu tenho reservado o melhor para ele, o melhor de Deus está por vir, já chegou, e você deve exaltar a esse Deus ensaiando. Ensaia, porque o céu para onde eu e você iremos é um céu de louvor e adoração. O lugar da onde eu e você estamos caminhando, a nova Jerusalém, a Canaã, a nova a Sião de Deus, que está sendo preparada para nós e já está prestes a nos receber, é um lugar de louvor e adoração, e nós devemos estar acostumados com isso. Lá não adoram a Deus pelo que recebem, lá adoram a Deus pela essência daquilo que Ele realmente é. Lá o veremos não na manifestação daquilo que pensamos que Ele é, lá o veremos da forma que Ele é. E se Ele fez tantas coisas tremendas aqui na terra, no meio das dificuldades, imagine o que Ele tem a nos entregar no céu.
Imagine aquilo que Ele nos tem a nos entregar. Eu não adoro a Deus pelas coisas que Ele pode. É muito bom os milagres que Ele nos entrega, é muito bom as portas que Ele abre, é muito a conscientização da igreja nesse último mês deste ano de 2024 é para que nós venhamos exaltar a Deus na essência daquilo que Ele realmente é para nós, para conosco. Assim como Ele fez a obra e realizou na vida de Agar e Ismael, fazendo com que ele fosse grande entre as nações, o nome de Deus sendo glorificado e exaltado, tudo por causa de um clamor e uma adoração. Tudo iniciou através do menino clamar a Deus. Só sabemos o que ele falou? Não sabemos. Assim como muitos oraram na Bíblia, e a Bíblia não nos mostra com profundidade qual foi as suas orações, mas sabemos que todas elas foram respondidas. Nós devemos permanecer nesta mesma ligação e neste mesmo caminho, adorando a Deus. Glorifique. Então termine o ano exaltando ao Senhor. Aleluia! Mas Deus não fez aquilo que eu queria. Termine o ano exaltando ao Senhor. Mas a porta que eu estou clamando desde janeiro não abriu. Termine o ano exaltando ao Senhor. A muralha que eu pedi para cair não caiu. Termine o ano adorando ao Senhor. As enfermidades que eu estava há tanto tempo não saiu. Termine o ano adorando ao Senhor. As dores não param, pastor, adore. As lutas não param, pastor, adore. As perseguições não param, adore. Estão falando que eu não vou conseguir. A sentença de morte foi levantada. Adore, exalte e enalteça, porque aquilo que o Senhor não fez, Ele fará. Aquilo que Ele não realizou, Ele realizará. Através da adoração e do clamor da igreja, eu louvo a este Deus e exalto Ele nas alturas, porque Ele foi misericordioso para nós. Um motivo para você dar glória a Deus. A bala perdida era para ter te achado e não te achou. O assaltante naquele dia não era para ter misericórdia. Deus colocou e teve misericórdia. As janelas, os acidentes, as portas, os caminhos estavam estreitados e Deus alargou eles para eu e você passar. Não tem motivo para adorar, eu te dou motivo. Você levantou nessa manhã falando, olhando, ouvindo, com força na mão, com força nos pés, com força para levantar e vir, já é uma grande vitória. Só de você, eu e você estarmos aqui nesta manhã, já é uma grande vitória. Ele não está feliz, Satanás não está contente, mas já é uma grande vitória. Satanás não está feliz, não está contente, mas só de eu e você estarmos erguendo a nossa voz e está dizendo, não está entendendo, é tanta luta, é tanta prova, passou o ano todo andando errantemente, mas está descendo uma direção de Deus aqui nesta manhã, neste domingo. Levante a sua mão para receber a direção de Deus que desce e te direciona por este caminho. Eu e você iremos até o final. E se chegamos até aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 6, o Deus que começou a boa obra a aperfeiçoará. Aleluia! O ponto final é dado pelo homem. Deus tem uma vírgula, e mesmo que coloque um ponto final aqui, lá no céu, nós o exaltaremos. Então não pare, a ordem de Deus é para que eu e você venhamos continuar exaltando e enaltecendo a Ele. Fica de pé, receba esta palavra. Aleluia! Deus é o Deus que caminha conosco. Deus é o Deus que caminha conosco. E Ele está conosco aqui, que recebe a bênção. Isso, pode aplaudir, glorificar o nome do Rei, dos reis. Vamos agradecer ao Senhor, levante a sua mão.
Vamos agradecer ao Senhor, feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor, Ele estar aqui é digno de honra. Iremos levantar um clamor agora, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, porque estamos aqui para agradecer a Ele. Quem crê, diga glória a Deus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, meu Deus, te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Cante, cante. Tuas promessas de tudo que é, quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Tuas promessas de tudo que é, eu quero te agradecer todo o meu ser. Levanta a mão e canta, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Canta, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, meu Deus, te agradeço, te agradeço. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Isso, vai dando glória a Deus, vai agradecendo a Jesus pelo fôlego de vida. Eu vou agradecer pelo meu pastor, pelo fôlego de vida que Deus te deu, pela enfermidade que era para ter te matado e não te matou, pela cura que você recebeu, pela porta fechada, pela porta aberta. Ei, vai glorificando a Deus porque Ele tem te preservado, vai glorificando a Deus porque Ele tem te ajudado, vai glorificando a Deus porque Ele tem te dado força. Isso, os obreiros vai dando glória a Deus. Canta lá pra sua, as obreiras vai dando glória a Deus. A igreja, a igreja vai glorificando a Deus, porque é neste louvor, é nesta adoração, é no meio do clamor que Deus renova a sua fé. Isso, crema, 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 crema. Isso, exalte, 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 exalte. Glorifica o nome do Senhor em agradecimento. Glorifica o nome do Senhor em louvores e glória pelo livramento. Obrigado, Jesus, obrigado pelo Senhor ter nos ajudado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela força do céu. Obrigado, meu Pai, pela manifestação de sua glória e de seu poder nos ajudando até aqui, nos dando força e graça até aqui, meu Senhor. Permaneça, meu Pai, conosco e nos entrega, meu Pai, a vitória. Muito obrigado, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Isso, pode exaltar o nome de Jesus. Deus te ama.
Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.